Pessoal, hoje no Teste do Sofá temos uma visita do Rio de Janeiro, diretamente aqui para São Paulo, engenheiro, escritor, conferencista e, na minha opinião, especialista em segurança pública, Roberto Mota, por favor. Louco! E aí? Como é que tá, meu? Beleza? Tudo bem? Tranquilo, estamos aí, pessoal. Sobreviveu vindo pra cá, tudo certo? É sempre uma experiência difícil vir para São Paulo, mas eu consegui. Cara, fala uma coisa. Legal que, né? Primeiro passo. Quem é você? Quem é o Roberto Mota? O que você faz da vida? De onde você surgiu? Muito bem, excelente pergunta. Eu sou um cidadão comum que há uns 15 anos atrás resolveu se envolver com política. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu passei por uma experiência transformadora na minha vida, que foi morar nos Estados Unidos. Eu saí daqui do Brasil em 1989, um ano muito parecido com o ano que a gente está vivendo agora, né? Chegamos no final do ano e a decisão era votar entre Lula e o Collor, né? Aí eu olhei para esse troço e falei, chance zero de dar certo. Vou embora. Vou embora daqui. Vendi tudo que eu tinha, juntei, todo o meu patrimônio deu $3 mil e eu fui embora daqui. Quantos você tinha na época? Eu tinha 27 anos. 27 fora. Saí fora geral. Só não fechei o meu CPF. O resto tudo eu fechei, vendi e fui embora daqui. E fiquei 5 anos lá fora. E, cara, morar nos Estados Unidos mudou a minha cabeça, completamente. E aí eu voltei para o Brasil, porque eu não me adaptei a morar fora do Brasil, né? Eu não me adaptei ao O que clima. você fazia lá? Eu fui trabalhar no Banco Mundial como consultor. E, cara, mas eu não me adaptei. Eu adoro o Brasil, adoro o clima, adoro as pessoas, adoro o jeito que a gente se relaciona, né? Nos Estados Unidos é completamente diferente. E aí eu resolvi voltar para o Brasil. Quando eu voltei olhando para o Brasil com olhos de estrangeiro, né? E comecei a achar aqui tudo estranho, tudo errado, tudo Fora do lugar? tudo fora do lugar. E comecei a conversar com as pessoas que estavam ao meu redor, com os meus amigos, e disso surgiu a experiência de fundar um partido político, né? Que foi o Partido Novo, que na verdade a gente começou a pensar na criação do Novo mais ou menos em 2007, 2008. Pô, você participou do brainstorming do Novo? Eu participei do brainstorm do Novo. No início era eu e o João Amoedo. E o Novo nasceu desse desejo de mudar. Numa época, veja você, 2007, 2008, era o auge ainda. Não tinha perspectiva nenhuma de mudança. Nenhum aí, assim, todo mundo achando o Lula lindo, maravilhoso. O Sérgio Cabral imperava no Rio de Meu, Janeiro. 2007, final de 2007, o Brasil tava bem pra caramba, o que a empresa tava pegando, tava tudo ótimo. Não, era a época que o Sérgio Cabral estava recebendo a academia de propina. Bom, é isso aí, é o boom das commodities, né? Todo mundo ganha dinheiro, enfim, mas eu olhava para aquelas coisas e baseado no que eu tinha visto nos Estados Unidos, não era nem pensando em liberalismo, porque naquela época nem o próprio João Amoedo conhecíamos liberalismo, ninguém tinha estudado liberalismo. O que a gente sabia é que tinha uma coisa que dava certo e que essa coisa não estava sendo feita no Brasil. Então, por exemplo, uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei nos Estados Unidos foi ver que as casas não tinham muro. Porra, como é que a tua casa não tem muro? Você mora na tua casa e é só o gramado do vizinho, o outro gramado. O que impede alguém de entrar na sua casa e fazer alguma coisa, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei com 27 anos, cara, eu descobri que o americano não recebe 13º. Quando você começa a trabalhar lá, seu primeiro emprego, você tem 5 dias de férias por ano. Depois, a cada ano trabalhado, você ganha mais um dia de férias. Eu falava, porra, cara, americano não tem proteção trabalhista, que absurdo isso, né? Bacana é o Brasil que tem proteções trabalhistas. Só que eu cheguei lá, com 27 anos, todas as pessoas da minha idade já tinham casa própria e carro zero. Ou a casa financiada em 30 anos, o carro financiado em 5 anos. Eu falei, porra, cara, tem alguma coisa errada. Eles me levavam para conhecer as áreas pobres das cidades e as casas dos pobres americanos eram iguais às casas da classe média brasileira. Eu falei, pô, tem alguma coisa muito errada, né? Então essas coisas todas mexeram com a minha cabeça. Eu voltei, comecei a participar de política através da fundação do Partido Novo. Depois acabei me desligando do Partido Novo. Veio a onda do impeachment, eu conheci vocês, né, indiretamente. Primeiro eu conheci os carros de som do MBL.
e participei de várias outras coisas, vários outros movimentos, acabei me interessando, especialmente pela questão de segurança pública, que eu acho que de todos os absurdos que a gente vive hoje no Brasil, nada é tão absurdo quanto a questão de segurança pública, né? Que é o denominador comum. Você já começou se interessando por segurança pública ou teve um momento que teve uma chavinha assim, aconteceu alguma coisa, algum período? A situação do Rio de Janeiro sempre foi meio fora de controle, né? E teve uma chavinha assim, que foi em 2007, mais ou menos na época que eu participei da criação do Partido Novo, eu abri uma empresa, eu virei um empreendedor, que é outra experiência que transformou a cabeça do brasileiro. No setor de tecnologia, eu criei uma empresa para trazer para o Brasil uma tecnologia que eu achei que ia me fazer ficar rico e ia resolver o problema do Brasil, que é uma tecnologia de detecção de disparo de arma de fogo. E eu fiz 2 projetos, fiz um projeto no Rio de Janeiro bem sucedido, fiz outro projeto no Rio Grande do Sul. E eu viajei o país inteiro, de Porto Alegre a Fortaleza, conversando com policiais, com secretários de segurança, com governadores. E aí, cara, eu que sou engenheiro civil, né, não sou nem advogado, nunca tive nenhum contato com lei, com nada disso. Eu fui perceber o absurdo que é o sistema de justiça criminal no Brasil, né, que é um negócio onde está tudo errado. Está tudo errado e as pessoas varrem esse problema para debaixo do tapete há muito tempo. E eu me toquei, né, e aí ainda no tempo que eu estava no Partido Novo, eu descobri também que esse é um assunto que toca no coração de todas as pessoas. Então cara, outro dia eu estava fazendo uma apresentação semana passada num restaurante, num determinado momento, para um público de classe média carioca, né, que como a classe média em geral no Brasil não tem a mínima ideia do que acontece em segurança pública, e quando eu olhei para trás, os garçons do restaurante estavam hipnotizados com o que eu estava pensando. Cara, estava todo mundo, as pessoas ficam horrorizadas, né, quando você começa a falar sobre esse assunto. É tipo, vocês acham que o negócio tá feio? Não tá feio, não. Tá pior. Pior do que vocês pensam. Eu sempre digo 2 coisas. Quando eu começo as minhas palestras, né, eu digo que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que o problema é muito pior do que vocês imaginam. Vocês não têm noção. A boa é que é de muito mais fácil solução também acho. do que se vende, do que os especialistas, né? Especialmente a esquerda, vendem pra gente que é o caos, é o fim do mundo, vai todo mundo morrer, enquanto não acabar com a miséria no Brasil, enquanto não acabar com a desigualdade. Se continuar com as taxas de encarceramento, daqui a 10 anos todo mundo tá preso. E um dos gráficos que eu mostro, né, uma palestra que eu faço pelo Brasil inteiro, esse ponto é muito bom, que é o gráfico da taxa de homicídios americana, que ela faz mais ou menos assim, e aí tem uma hora que ela começa a cair. E a taxa de encarceramento nos Estados Unidos, ela começa justamente a subir na hora que a taxa de homicídios cai. Né? Então, o esquerdinha, que é totalmente contra o encarceramento no Brasil, ele vai para Orlando e para Miami para se sentir em paz, né? Só que ele não está vendo as prisões americanas, né? Que é o país que mais prende proporcionalmente no mundo, porque fez uma opção. O lugar de bandido é na cadeia. Ótimo, excelente. Você foi lá, criou o Partido Novo, acabou se desligando, mas você nunca saiu da vida política, você continuou militando, certo? Certo. Hoje, quais são os seus objetivos e por que você escolheu trilhar esse caminho que você está trilhando daqui para frente? Cara, a resposta curta é o seguinte, é porque eu já morei fora do Brasil uma vez e não quero ter que morar de novo. E se a gente não fizer alguma coisa, como vocês fizeram na época do impeachment, imagina se vocês não existissem, imagina uma realidade paralela em que o MBL não existe. Hoje, quem seria o presidente do Brasil, né? Seria a Dilma. Nicolás Maduro. Quem seria o próximo presidente do Brasil? Cara, você ainda teria toda a máquina na mão. Cara, agora, isso com tudo que vocês e a gente fez junto. Imagina essa realidade alternativa. Então, as pessoas no Brasil, elas têm que se tocar que essa luta não é uma luta de um grupo pequeno de pessoas. Essa luta deixou há muito tempo de ser uma luta partidária e de ser uma luta ideológica, uma luta pela sobrevivência. Se você que está assistindo isso tem filho, está na hora de você perguntar onde é que o meu filho vai trabalhar, né? Como é que o meu filho vai viver. Hoje eu já tenho essa preocupação, né? Vocês estiveram na casa me visitando, viram onde é que eu moro. Cara, eu moro numa região boa do Rio de Janeiro, mas eu não deixo, cara, a minha filha, que tem 7 anos, sair de casa para ir no posto de gasolina na esquina. Então, ou a gente se mexe,
o Brasil não vai, cara, não vai ser um lugar mais para a gente viver. Verdade. Nem que você tenha muito dinheiro. Outro dia eu estava participando de uma reunião sobre segurança pública no Rio de Janeiro, ao redor de uma mesa onde eu era o único que não era milionário, né? Era uma reunião lá para discutir certos assuntos. E eu perguntei, quem aqui já foi assaltado? Todo mundo levantou o dedo. Cara, teve todo mundo levantou o dedo. uma ação no Rio Grande do Sul, onde empresários se juntaram e eles fizeram uma doação milionária. O milionário falou assim... Instituto Floresta. Exatamente. É isso aí. Eu tive lá. Milhões. Eu tive lá no Rio Grande do Sul. 25 milhões. Doaram viatura, doaram colete, doaram Glock, doaram ar, doaram um monte de coisa que eles falaram o seguinte, meu. Ou a gente foge e vai embora e leva as nossas famílias para onde tem segurança, ou a gente finalmente toma um papel para nós, que é o papel da elite, e eu não digo elite no sentido de quem tem mais dinheiro, não é isso. Elite são as pessoas que estão mais preparadas para mudar um país, as pessoas que realmente estão preocupadas com aquilo, que estão diariamente se informando, etc. Ou a gente toma um papel para nós do que é ser uma elite e muda esse país, e eles fizeram algo inédito na história. Eu espero que a gente tenha mais pessoas em outros estados que tenham esse senso de missão para fazer alguma coisa, certo? E aí você hoje tomou para si essa missão. O que você pretende daqui para frente? Cara, eu pretendo fazer algum tipo de contribuição para que a gente volte a ser um país onde a gente tem o mínimo de paz para viver. O sentimento hoje que domina a rotina da maioria dos brasileiros é medo. Tá? Você está sempre com medo, você está sempre apreensivo. E isso é realidade hoje no Brasil, continua. Porto Alegre até Manaus. Né? Recentemente eu estive em Porto Alegre, eu estive em Campinas fazendo palestra, eu estive em Teresina, eu estive em Belém, eu estive em Manaus. Em Belém a gente saiu de um lugar às 11 horas da noite, a gente tinha acabado uma palestra, não tinha um lugar aberto para a gente comer, cara. Sim, até loja de conveniência, de posto de gasolina, estava tudo fechado. Sabe? É o reinado de terror que a gente está vivendo. Então, o papel que eu desempenho hoje, o papel principal, é de esclarecer as pessoas o que está acontecendo no Brasil de segurança pública. Né? Você disse que é pior do que as pessoas imaginam. As pessoas já imaginam um negócio muito ruim, mas por que é pior? Por que é pior? Olha só. Nas capitais brasileiras hoje acontece, só nas capitais são registrados 2 milhões de assaltos por ano. Né? Agora, todo mundo conhece alguém que já foi assaltado e que não registrou. Né? Então, exatamente. O número não deve ser 2 milhões, o número deve ser 10 milhões, 20 milhões. Mas desses 2 milhões, vamos pegar 2 milhões, são 3 assaltos por minuto. Você sabe quantos desses assaltos são efetivamente elucidados? Se descobre quem é. Pelos dados do Kim, eu chutaria uns 30%. 2%. 2%? Como assim pelos dados do 15? 2%? Tem o dado aqui? Não, é porque o Kim ele tem uma palestra que eu falo do homicídio. Ele tem uma fala dos madeira. homicídios. Eu penso o seguinte, se homicídio 8% mais ou menos é investigado, né, consegue ali uma efetivação e é um crime mais grave, eu acredito que assalto, sei lá, por ser uma coisa um pouquinho mais fácil, né, eu chutaria um número um pouco maior. Pois é. Mas fui otimista. 2%. Agora imagina o que você tem uma fábrica de automóvel, você fabrica automóvel, de cada 100 automóveis, 98 saem com defeito. Essa é a sua segurança. Cara, imagina. Então se você, eu tenho um amigo que vocês conhecem, Marcelo Rocha Monteiro, né, procurador de justiça, também é um grande promotor dessa pauta, e ele diz isso: se você abrir uma pizzaria hoje no Brasil, qual é a sua chance de sucesso? Fala aí, se você abrir uma... A cada 5 empresas que abrem no Brasil, 4 quebram nos primeiros 5 anos. Então, é 20% de sucesso. Agora, se você for roubar assaltar uma pizzaria, é verdade, qual é a sua chance de sucesso? 98. 98, cara! Não tem o que pensar. É verdade. Não tem o que pensar. Então, essa é a situação que a gente vive. É verdade. Meu Deus, nossa, você se fudeu, já vou roubar isso pra mim. Não, é muito, mas é verdade, é muito já boa. Já cumpri a minha função aqui. Muito boa. Cara, muito então, boa, tem uma série de informações que quando você para analisar, a sua primeira reação é dizer, não é possível que isso seja verdade. Né? É a história da audiência de custódia. Alguém estava me perguntando aqui da audiência de custódia. A audiência de custódia é um procedimento que foi criado por uma canetada do Conselho Nacional de Justiça, que determina que um preso, qualquer criminoso preso em flagrante, quer dizer, não é o cara que foi preso por uma suspeita, o cara que foi preso no ato de cometer um crime. Foi bem tratadinho? É exatamente isso, ele tem que ser levado na frente do juiz, o juiz sabia se ele foi bem tratado ou não. Uma dúvida, aonde existe audiência de custódia no mundo?
no formato que ela existe aqui, eu desconheço. É mesmo? E aí o que acontece? A audiência de custódia, ela está sendo usada como política de controle de população prisional. Então, no Rio de Janeiro, no primeiro trimestre do ano passado, 60% dos bandidos presos em flagrante estavam sendo soltos nas primeiras 24 horas nas audiências de custódia. Agora você vê o absurdo que é isso. Esse que é o controle da Cara, população. não, e tem mais um detalhe, que assim, eu sou engenheiro, eu tive que aprender essas coisas a duras penas. Quando você solta um criminoso na audiência de custódia, você não consegue ainda instaurar um processo criminal. Então o cara some e fica por isso mesmo, tá beleza. É absurdo em cima de absurdo, entendeu? E a outra coisa, vocês já estão cansados de saber também, é a tal da progressão de regime, né? Sim. Que é assim, é um troço que não tem, são coisas sem paralelo no mundo, que são tão absurdas. E quando você coloca essas coisas para o cidadão comum, que é o que eu faço, né, em palestras, em reuniões, as pessoas ficam meio zonzas, porque elas chegam a duvidar do que eu estou dizendo. De tão absurdo que é a história do sistema de justiça criminal no Brasil. E por que é mais fácil mudar do que as pessoas imaginam? Porque a nossa legislação penal, né, hoje tem 3 grandes coisas que a gente tem que mexer. A gente tem que mexer na nossa polícia, a gente tem que mexer no nosso sistema prisional e a gente tem que mexer na nossa legislação penal. Então, se, por exemplo, você mexer em coisas como a audiência de custódia ou a progressão de regime, você já enxuga pra cacete o crime que está na rua. Sim. Porque se você sair agora e for assaltado na esquina, o cara que te assaltou, ele já tem várias passagens pela polícia. Né? No Rio Grande do Sul, tem um famoso assaltante de banco chamado Papagaio. O cara já fugiu 6 vezes do regime semiaberto. E foi a 7ª vez para o regime semiaberto e fugiu a 7ª vez. Na minha palestra, quem quiser, depois entra no YouTube, no meu canal para ver, eu mostro vários slides. Tem um cara que foi preso que tinha 75 passagens pela polícia. Cara, eu tinha 100. Que é o seguinte, as pessoas elas misturam as bolas. Então o cara normalmente quando você vai falar isso com o esquerdista, cara, mas você só pode acabar com violência promovendo educação, etc. Nós concordamos nisso. Acontece que não é porque a solução definitiva seria um país com mais educação que você deve eliminar a outra solução imediatista, que é reformar o nosso Código Penal. Mas olha só, são esferas diferentes. E mesmo assim você tem que ter cuidado pelo seguinte: qual é o país com a melhor educação do mundo? Fala aí. Você é Finlândia? Finlândia é a melhor educação básica. Mas eu garanto que na Finlândia tem homicídio, Sim. tem estupro, tem sequestro, eu garanto, pode ir lá que tem. Né? Então, tem uma coisa que a gente tem que fazer a diferenciação, é a crise de criminalidade que o Brasil está vivendo e o nível normal de crime que existe em todo o país. Sim. Entendeu? Os Estados Unidos tem uma situação, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, eu nunca conheci ninguém que tivesse sido vítima de crime. Mas os Estados Unidos têm 16 mil homicídios por ano. Então, um país gigante também, né? Cara, educação, oportunidades econômicas são coisas que você tem que criar para o futuro do país. É lógico que o país tem que ter educação, tem que ter ensino público melhor. Mas o crime, né, isso tem inúmeros estudos que mostram isso, né? O crime, ele tem uma motivação individual, uma decisão do indivíduo de cometer crime. Sim. Tanto que tem um psiquiatra americano chamado Stanton Seminole, tem um livro muito bom chamado Inside the Criminal Mind, Dentro da Mente Criminosa. E ele fala, ele passou décadas estudando criminosos. E a maior parte dos casos ele pega um criminoso que ele vai estudar, o criminoso tem vários irmãos que foram criados na mesma família, com a mesma falta de escola, com a mesma dificuldade, e o cara não optou pelo crime. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto econômico, de você criar custos para o cara que quer cometer o crime, né, e tirar benefícios dele. No Brasil, o que acontece? Você comete um crime, aí você de cara já tem o direito. A primeira probabilidade de você ser pego é muito baixa. Minúscula, né? O risco-benefício ali tá bom. Pô, vamos abrir uma pizzaria ou vamos assaltar uma pizzaria? Vamos assaltar. Se você for preso, você vai ficar 1/6, né, da sentença a qual você foi condenado atrás das grades. Ou 2/5 se o seu crime for hediondo, né? Começa por aí. Aí você vai para a prisão. Se você tiver sido contribuinte do INSS, você recebe o auxílio reclusão. Inacreditável, né? 99% dos brasileiros não sabem disso.
R$ 1.225 que você vai receber. Na época que eu vi tava 900 e pouco, agora já tá. Claro, a inflação, né? Tem coitado do bandido. Agora, pensa nisso, Arthur, do ponto de vista moral. Você assassinou alguém, você vai para a prisão e a sua família vai receber esse auxílio. Eu já falei isso. A família da vítima Tá pagando a família do assassino com os impostos. Então, até, sério, você vai ter visitas íntimas na prisão. O que é visita íntima? É o direito do criminoso de fazer sexo na prisão. Porque a esquerda ela sempre usa esses eufemismos, né, para disfarçar o que é. Então, porra, tá tranquilo. Como os presídios brasileiros eles são controlados pelo crime, na verdade você vai entrar, né, aí vão te perguntar qual facção você pertence, né? É ADA, é Comando Vermelho, é PCC, no Rio de Janeiro é assim, em vários outros estados. Você vai para um presídio onde a sua facção domina. Então, chegar lá dentro, você vai, né, vai fazer seus negócios, você vai continuar cometendo os crimes, você sai da prisão com mais contatos, com mais expertise. Então é um sistema, É um cara. ambiente de networking. Porra! Sim, é fogo. Você tem que botar um basta nisso, né? Mas o primeiro passo, a sociedade tem que saber dessas coisas. Eu também acho que nesse aspecto a gente tem uma possibilidade real de mudança a curto prazo. Eu acho que ela chega. Eu acho que mudando a cara do Congresso, colocando pessoas ali que não tem medo de enfrentar esses discursos populistas, eu acho que a gente consegue. Essa é a parte boa, né? Não, eu acho que essa parte boa. Outro exemplo é a questão da maioridade penal, né? Que a maioridade penal é um tema polêmico quando não deveria ser um tema polêmico, né? Porque hoje grande parte, né, dos crimes complicados, pesados, são cometidos por criminosos com menos de 18 anos. Então, são pessoas que têm discernimento suficiente para cometer crimes graves, mas não podem ser punidos. Então, viram mão de obra do tráfico, né? Viram mão de obra das organizações criminosas. É isso aí. Acho que é isso. Mais alguma coisa aqui? Muito obrigado, mestre. Valeu, tamo junto Força aí na luta. Parabéns pelo trabalho de vocês. E toma cuidado aí, viu, cara? Você fala do PCC aí, dos caras. Não falei do PCC não. Você fala da nossa facção aí, ó. Você vai andar de colete na rua. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.